Sou Érica Souza do Nascimento. Eu sou Leandro Ferreira da Silva. Porque ela chegou pra mim e falou assim: mãe, faz tapioca. Aí eu falei pra ela: por que você quer comer tapioca? Ah, eu tô com vontade. Falei pra ela: a tua tapioca tá com a mesma história da jaca, da Étila, do cachorro quente que teu pai saiu pra procurar, né? Ela olhou pra mim e falou assim: eu falei: você tá grávida, né? Ela falou: ai, tô, mãe, sabe? Acho que com medo, né? Só que eu fosse brigar alguma coisa, né? Aí falei pra ela: tomara que venha uma menininha, né, do cabelinho de pichain. Já pensou o sofrimento pra pentear um cabelinho de pichain, né? Eu fui fazer ultrassom normal na USP, cidade universitária, e um médico detectou o problema, só que no primeiro momento ele não disse nada. Ele não explicou diretamente pra mim, ele falou com a minha mãe. Ele primeiro olhou pra mim, falou que minha criança tinha um problema. Aí eu perguntei: tem solução? Ele falou que não, que não tinha chance de sobrevivência e que a ciência não explica o porquê que isso acontece. A criança apresentava 2 desvios, que havia falta da calota craniana e o outro não dizia. E tinha embaixo escrito anencefalia. Não, eu preferi não ver. Porque seria meio assustador, eu penso. Aí, 12:30, o neném nasceu e 5 horas da tarde eu fiz a curetagem, porque não tinha anestesista. Mas eu preferi ter feito parto induzido agora do que ter esperado mais, porque seria muito mais sofrimento. Muito mais, porque eu iria estar cheirando meu filho, minha barriga ia estar crescendo, eu ia estar sentindo tudo. E no final não ia ter um homem, um crente, nas clínicas falou que Deus ia pôr um cérebro no meu filho. Nunca que ocorrer de depois do neném estar formado, aparecer um cérebro do nada. É uma coisa que não tem. Não tem possibilidade. Se fosse pro meu neném ser saudável, ia ser desde o começo. Não importa o tempo que passar, nada ia mudar. Ele só ia crescer, mas do mesmo jeito. Eu não tenho direito de fazer isso com ninguém, de decidir a vida dos outros. Só tem que ter o direito de escolher se ela quer ou não levar aquilo adiante. Tudo bem que uma pessoa, tudo vai morrer, e o que as outras pessoas estão sentindo? Como se ele não sofresse quando alguém que ele ama morre. Aí eu sonhei direto comigo, com o neném e tudo. Eu tava deitada na cama e tinha um neném no berço, um menininho, e começava a chorar. E eu ia pra pegar ele. E ele chamava o neném de Renan. E aí eu acordei. É a única parte que eu lembro do sonho. Meu nome é Dulcinea Andrade da Silva, tenho 33 anos, moro em Goiânia. Eu conheci o pai do Alex, né? Aí a gente ficou junto um tempo, aí eu engravidei do Alex. Aí quando eu engravidei ele sumiu, né? Como sempre, né? Todo some. Aí depois de 3 anos ele apareceu de novo. Aí a gente ficou junto de novo, ele veio morar comigo. Aí eu engravidei. Quando foi uns 3 meses de gravidez, aí eu descobri, né, que fui lá, fiz ultrassom, o médico falou que ele tinha uma anomalia. Aí eu fiz outra ultrassom, aí falou que tinha anencefalia. Eu vim embora, contei pra minha mãe, meu pai, meus irmãos. O pai do meu neném nem acreditava, foi falar pra mim que era mentira minha, que não tinha. O pai, ele não acreditava. Ele não acreditou, só depois, lá no hospital, que ele ficou sabendo que eu tinha ido para o hospital.
Eu internei dia 15. Aí no dia 16 à noite ele foi lá, levou 2 pacotes de fralda descartável pra mim. Eu achava que Deus estava me castigando por alguma coisa que eu fiz. Só pode. Eu sei, mas Deus não castiga assim, mas eu falava, meu Deus, está me castigando por quê? O que eu fiz? Ser mãe é tudo, você sabe que seu filho depende de você pra tudo. Tudo. Educação, alimentação. Tudo, mas é muito bom. Você vê o retorno assim, quando chega, te dá um beijo, fala, mãe, olha, a senhora tá maravilhosa, hoje a senhora tá bonita. O Alex tem mania. O Alex, de manhã cedo eu levanto pra arrumar pro serviço, mãe, hoje você tá linda. Nossa, é muito bom. E cada filho meu tem um pai. A gente tá em São Paulo, né? Cidade de Cotia. Não é nenhum. A gente não considera um bairro aqui onde a gente mora, é mais ou menos uma vila, porque quase todo mundo conhece todo mundo. É um lugarzinho pequenininho. Com 16 anos, eu decidi que eu queria ter um filho de qualquer jeito. Sei lá, pra mim eu tive uma emoção meio forte, né? Eu falei, pô, mas agora nós tá meio apertado, né? Não queria agora. Mas depois fui aceitando tudo, convenço, falei, pô, tem um neném. Aí depois eu descobri que era uma menina, era tudo que eu queria, né? Que aqui na família ninguém tem menina, só tem homens, né? Aí eu fiquei super contente, tudo. Aí ela começou a ir ver os médicos, tudo, fazer os ultrassom. Aí até que quando nós recebemos a notícia, né? Aí a gente foi levando, aí eu continuei levando minha gravidez, fazendo pré-natal, tudo direitinho, até os 4 meses, que foi quando eu fiz o segundo ultrassom. O nosso maior medo, depois de ter descoberto a anencefalia, era o de ter que levar mais 4 meses a gravidez pra frente, ter que registrar um filho, ter que fazer certidão de óbito desse filho e ter que enterrar horas depois que ele nasceu. Quando eu voltei pra cá, eu não reconhecia a minha casa. Eu não limpava mais casa. Eu não fazia mais nada, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu praticamente era como se eu tivesse perdido a vontade de viver. Porque eu fiquei 10 dias aqui dentro dessa casa sem pentear cabelo, sem escovar dentes, sem me alimentar, sem nem sequer levantar da cama. Eu não queria mais viver, eu não queria mais nada. A pior coisa da minha vida era olhar no espelho, era ver aquela barriga que depois não ia ter fruto nenhum dela. Ela mexendo me perturbava muito. Porque primeiro que eu não podia entender, eu falei, como uma criança que não tem parte do crânio, não tem o cérebro, pode se mexer. Quando eu engravidei, eu criei a minha filha na minha cabeça. Eu criei uma imagem da minha filha na minha cabeça. E perante tudo que aconteceu, eu não queria perder essa imagem. Eu não queria que ela fosse trocada pela imagem real da minha filha. Então, aí eu preferi não ver. Eu tive alta no dia 20, no dia que a liminar caiu. Quando eu saí, que ele foi me buscar, ele falou pra mim, adivinha. Eu falei, o quê? A liminar caiu, ninguém mais pode fazer antecipação. Eu acho que se Deus não quisesse que eu fizesse isso, ele teria evitado. Eu não teria arrumado o hospital até hoje. Como foi uma coisa assim, eu fiquei 4 dias no hospital, eu só senti as dores no dia 18, a liminar caiu no dia 20. Então eu acho que foi por Deus, porque senão eu teria voltado para casa sem nada acontecer. Sim. Porque foi 2 dias só. Então aqui é Recife, Mostardinha, né? É um bairro. E a vida da gente, né, quase não tem mistério nenhum, né? Dedicada pro trabalho, né? Do trabalho para casa. Não, também não sei. Nós saímos final de semana.
Nós saímos no final de semana. Eu falei pra ele, você quer namorar comigo? Ele, quero. Então, eu quero noivar com você. Então foi eu que tomei essa atitude. Foi, quando depois a gente começou a programar ter um filho, né? E foi quando veio aparecer as dificuldades, né? Foi um ano pra gente tentando engravidar e nada. Aí foi quando ela viu um telefone de um doutor lá em São Paulo, que até hoje a gente não conhece ele pessoalmente, né? Pra mim o cabo é tudo, porque ela ligou, ela ligou pra ele, então ele de lá de São Paulo, sem conhecer a gente, mandou um fax, a gente fez, que ele fazia aqui, ele ligava pra ele, mandava fax pra lá, e doutor, viu? Ele tá bem, tá ótimo, aí, tá parabéns, não sei o quê. E com 2 meses, que ele tava com 3 meses, quando a gente fez a ultrassom, o doutor, mas a ultrassom não atrasou. Aí você vai lá e dá uma olhadinha lá, talvez seja um nenenzinho. Quando eu deitei na sala do médico, ele já nos conhecia. Quando eu deitei, que ele botou o aparelho da ultrassom na minha barriga, que ele olhou pra tela e olhou pra mim, o coração cheia, sabe, deu um estralo assim. Eles que não disse a gente que era uma anencefalia por conta que ele viu que a gente tava tão nervoso e até assim, ele sabia da nossa ansiedade, né? Porque ele foi esperado, porque ele foi desejado, sabe? Porque foi amado antes de ser gerado em mim, sabe? Foi tão esperado aquela criança que eu queria ela, mas eu não aceitava ela doente, sabe? Foram os piores momentos da minha vida. Me senti um bagaço de mulher, me senti a pior mulher do mundo. Aquilo que eu tinha, aquele trauma que eu tinha, que eu era uma mulher, que eu não podia dar filho a ele, aquele trauma todinho só veio a piorar, porque depois de todo o tratamento, né? E quando a pessoa tá esperando aquela criança, e ela vir com aquela doença, eu me via tendo aquela criança e as pessoas, sabe, com pena dela, sabe, com medo dela. Porque até eu que tava com ela, tava com medo. Com 3 meses ela começou a tomar ácido fólico. E com 3 meses, quando a gente começou a atrasou, quando a gente foi ver, ela tava grávida, né? E agora tá com 4 meses, né? E a gente tá aí levando aí feliz a beça. Hoje em dia a gente vai no hospital, se dá prazer em levar ela por todos os pré-natal, eu vou levar ela. Ela hoje mesmo hoje foi pro pré-natal e teve uma palestra de amamentação. Eu consegui levar minha vida adiante, engravidei de novo, tive essa coisa linda. Tô estudando, tô terminando a escola, tô casada e na minha vida tá tudo perfeito. Quando eu descobri que tava grávida, eu fiquei muito feliz, mas com muito medo. Aí esse medo só passou quando eu fiz o ultrassom, deu que ela era perfeita, que não tinha nenhum defeito, nada. Podia nascer normalmente, foi muito emocionante pra mim, muito mesmo. Às vezes vem aquele pensamento, o que será que era? Será menino, será menina? Como seria se ele estivesse aqui? Mas eu sei que era impossível ele estar aqui comigo. Então eu não me arrependo, porque ia ser mais difícil, tanto pra ele também, que iria sofrer mais, né? Iria ter um sofrimento pra criança. Hoje, de vez em quando, eu até penso, será que eu tô fazendo mal em me esquecer, não lembrar do que aconteceu? Porque é muito difícil eu conseguir lembrar. É como se apagasse da minha memória tudo o que aconteceu. Mas isso depois que ela nasceu. Porque antes eu ainda lembrava direto, era meio difícil. Mas com o tempo foi passando. Depois que ela nasceu, de vez em quando é como se tivesse apagado da minha memória. Como se não tivesse acontecido. Eu sonhei com ele, que eu estava fazendo a festinha de aniversário dele, mas, assim, foi só um sonho, assim, na hora, assim, a gente pensa assim, meu Deus, algumas pessoas, quando perguntavam para mim por que eu tirei, ficavam assustadas, falavam assim, mas você teve coragem? Aí eu falava, você não passou o que eu passei, você não sabe o que eu sentia, então você não tem que me ficar sacrificando eu não. Meus planos. Trabalhar e cuidar dos meus filhos, como estou fazendo. Meus filhos continuam do mesmo jeito, carinhoso, ou um pouquinho mais, né?
Mas no final das contas, graças a Deus, hoje eu estou bem melhor. Não, eu estou solteira, sozinha. Continuei casada durante algum tempo, ainda um ano, acho que mais um ano eu continuei casada. Aí depois me separei, continuei levando minha vida da mesma forma, naturalmente. Eu tive ela no dia 18 de outubro, às 6 horas da tarde. Quando eu entrei em trabalho de parto, a bolsa estourou, eu tive ela. E quando foi 6h30, eu tava andando dentro do hospital. Coisa que, assim, as enfermeiras falaram, o que tá acontecendo com você? Porque parece que foi tirado um peso das minhas costas. Tiraram, assim, foi praticamente como tirar com a mão o que eu tava sentindo. Eu tava sentindo falta, eu tava sentindo saudade, eu tava sentindo, tava doendo, porque era o primeiro filho, mas foi a mesma coisa de tirar com a mão, que eu tava sentindo, o peso que eu tava sentindo. Parecia que eu tava carregando o mundo dentro de mim, não era um filho. Porque, imagine se eu desse continuidade a essa gravidez. Se eu tava sofrendo agora, se eu tava traumatizada, porque eu fiquei traumatizada. Tanto é que essa gravidez dessa menina foi atribulada. Eu só fui descansar assim, relaxar, quando passou os 7 meses. Pronto, minha filha tá aqui dentro, ela tá certa, tá segura. Porque foi um trauma terrível, E se fosse para fazer, eu estaria preparada para fazer novamente. Não é arrependimento, não é mágoa, não é culpa, porque eu não tenho culpa. Eu só fiz aquietar aquilo que estava se passando. Eu olho com saudade, porque é saudade de um filho. Tudo que eu tenho com Nicole era o meu sonho. Até meus aperreios é gratificante. É a minha felicidade. Eu digo que ela é a minha vida, ela é a minha felicidade que eu tenho hoje. E foi, mãe? Pega na orelha. Pega na orelha. Foi a orelha,